Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Feliz aniversário. Obrigada. E eu sou escritor, Celso Poça Júnior, e sou editor na Editora Itapuca, com a Juliana. Você perguntou da minha trajetória. Isso. Eu era um executivo, eu trabalhei 32 anos com navios. E eu escrevia. Tentava escrever os domingos de manhã, depois fui escrevendo mais tempo, que meu sonho era ser escritor de suspense. E há 7 anos e meio, quando eu fiz exatamente 50 anos, eu larguei tudo, realmente larguei tudo para ser um escritor profissional. Abri a editora com a Juliana. A Juliana estudava publicidade, estava procurando um estágio. E, Patrícia, foram 7 anos e meio impressionante, porque a minha trajetória como autor foi muito acima do que eu esperava. Ainda é muito difícil para um autor brasileiro de suspense e tal, mas é muito mais do que eu esperava. Eu lancei meu 15º livro ano passado e vou lançar agora em junho meu 16º livro. Já um escritor experiente. E a editora, que tinha uma previsão assim no 10º ano de ter algo entre 50 e 100 livros, nós estamos com 230 publicações agora. Então, muito mais do que a gente esperava. Então, assim, eu costumo brincar que eu nunca fui tão feliz de botar a caneca de café de manhã para trabalhar o dia inteiro em livro. Eu que sou apaixonado por livro desde criança, né? Então, é uma vida difícil. Sim. A vida de quem trabalha no ramo editorial. Verdade. Não é fácil no Brasil. Mas eu estou muito contente. As maiores dificuldades que você vê nesse ramo editorial, Celso? Olha, no Brasil, o principal problema que eu sempre falo e estudo é a falta de escala. Então, por exemplo, se fala muito que o livro nos Estados Unidos, o livro na Inglaterra, e o problema maior é a escala. Um livro lá, qualquer livro, já sai com uma tiragem muito maior. Consequentemente, isso é um círculo vicioso. Sim. O autor brasileiro, ele não é muito lido, ele tem que fazer uma tiragem menor, consequentemente o custo unitário é mais caro, consequentemente o preço de capa é maior. Sim. Aí o leitor, o poder aquisitivo do leitor brasileiro, em média, não se compara com a Europa e Estados Unidos. Então há esse problema de escala. Entendi. Que não se resolve a curto prazo e nem com nem assim, o Estado pode ajudar, pode subsidiar, mas ele não pode subsidiar tudo de todo mundo o tempo todo. Então não adianta. Então é uma coisa que você tem que resolver realmente a longo prazo, fomentando a leitura. E eu sou um militante conhecido disso, fomento a leitura. Eu participo de eventos, eu dou palestras, e às vezes as pessoas me convidam e eu abro mão de cachê para ir falar com crianças sobre os benefícios da leitura. Tem que vir da base, né? A memória, a imaginação, a criatividade, a capacidade de se expressar. Verdade. Tudo que um leitor tem de vantagens na vida em relação a alguém que não lê, sem falar do prazer da leitura. Sim. De cada um descobrir seu gênero. Eu leio, gosto de ler suspense e escrevo suspense. Mas tem gente que gosta de ler sobre vampiro e lobisomem, fantasia, magia, Harry Potter, é um bom exemplo. Então eu acho que o principal problema do Brasil ser quebrado é essa coisa que diz o brasileiro não lê, ele lê. Se ele puder, ele lê. Mas aí ele esbarra nessa série de problemas. Preço, econômicos e culturais e que dificulta. E há uma competição muito grande de videogame, Netflix, televisão, futebol todo dia. Verdade. Que antigamente futebol era quarta e domingo, agora é futebol todo santo dia. E ainda tem na internet os streaming, tudo isso compete com a leitura. Verdade. Mas eu sempre digo às pessoas, e eu dizia aos meus filhos, eu falava, joga bola, joga videogame, vê televisão,
Mas ler também, não abre mão, que é Tá. bacana ler, descobre o que você gosta de ler. Sim, sim, sim. Então, eu acho que se o Brasil trabalhar melhor essa massificação e criar mecanismos que permitam uma escala maior, autores como eu, como você, como vários que estiveram aqui hoje conosco, isso, o próprio índice de leitura no Brasil, que hoje é mais ou menos 4 livros por habitante por ano, que ainda é pouco, mas assim, isso daria um salto. Sim, eu acho interessante essa sua colocação, porque realmente, para você baratear e dar acesso, realmente tem que aumentar a escala. Né? Porque a gente, às vezes, fica muito nesse círculo. Ah, não, porque é caro, porque o papel aumentou, porque não sei o quê. Mas, realmente, se você for comparar com o mercado internacional, a tiragem deles é bem maior. Então, o acesso fica mais possível até para quem não tem dificuldades financeiras, dificuldades econômicas. Isso o poder aquisitivo também, porque um livro em Portugal ele não é tão mais barato que um livro aqui. Mas o poder aquisitivo da população, em média, em Portugal, é muito superior ao daqui, em média. Então é uma combinação econômica que dificulta a leitura. Isso é verdade. E não se resolve numa tacada, numa canetada. Não dá. Você pode ter até as leis de incentivo e tudo mais, mas, como você disse, não vai atacar o problema. Isso. O próprio autor, assim, eu sou um autor que comecei há 7 anos e meio. Agora eu estou indo para o 16º livro, eu tenho mais leitores. Então me permite arriscar fazer uma tiragem maior. Ou seja, é um círculo virtuoso, lento, dolorido, é uma escada que você tem que subir degrau a degrau. Não, é verdade. Entendeu? E você acha que, assim, aqui no Brasil, o que a gente vê muito é o consumo realmente de livros internacionais que vêm de fora. Você acha que tem um certo preconceito, uma certa resistência, ou falta de conhecimento mesmo da população? Patrícia, boa pergunta, ótima pergunta. E eu penso muito nisso. Eu não chamo de preconceito, mas é uma preferência. Eu, por exemplo, eu mencionei, eu sou um leitor de suspense, em primeiro lugar. E escrevo suspense, escrevo livros policiais, escrevo espionagem, escrevo tramas históricas, escrevo em torno de teorias da conspiração, que eu gosto. Esse livro tem uma teoria da conspiração. Eu adoro. Então, tradicionalmente, o brasileiro que lê esse tipo de coisa, suspense, dessa linha, terror, dá preferência aos autores estrangeiros. Não só em livros, como em filmes também. Em filme também. É verdade. Então, isso, por exemplo, como eu escolhi esse gênero, esse é o gênero que eu sou apaixonado, eu sofro mais do que um autor brasileiro que escreve hot, por exemplo, que escreve determinados gêneros. Sim. E que fica o comparativo, né? Também, a literatura afro no Brasil, essa está de vento em popa. Verdade. Porque essa é o contrário. Os leitores que gostam e que querem prestigiar esse segmento, eles dão preferência aos autores negros nacionais. Boa. Então esse tem o reverso. É o contrário. Então, assim, faz parte isso, mas você vê, de vez em quando aparece um Rafael Monte, que escreve numa linha assim de suspense, um livro mais, às vezes, quase assustador, vamos dizer, eu gosto, leio. Eu gosto também. Mas ele já se tornou um desses, que está na bancada principal da livraria, e ele vende tanto quanto aqueles estrangeiros que que nós leitores desse segmento ficamos esperando. Verdade. Mas eu acho que essa questão do estrangeiro, né, é engraçado porque, às vezes, se a gente for reparar, os livros são ruins, Celso. Não, uma vez eu vi um negócio muito interessante, você vai gostar. Que é o seguinte, quando um estrangeiro chega aqui com um livro de suspense,
ele já passou por vários filtros. Verdade. Então ele foi editado em algum lugar. Por exemplo, hoje há uma febre mundial de autores escandinavos de suspense. Tem uns 10 autores suecos, vários noruegueses, dinamarqueses, finlandeses. E até filmes também. Islandeses. É verdade. Muito bem, os nórdicos. Quando ele chega aqui, significa que ele foi editado lá, fez sucesso, e que o livro dele, consequentemente, foi comprado por uma editora aqui, das maiores, Sim. que faz uma edição caprichada. Sim. E vende. Em competição com ele, acontecia muito de ser aquele autor brasileiro, com aquela edição, às vezes, amadora, mal diagramado, mal revisado, projeto gráfico feio, não sei o quê. Então ajudou a alimentar essa percepção de que o livro estrangeiro de suspense é melhor. Porque pega um que já veio meio consagrado, bem editado, com um daqui que está tentando botar a cabeça para fora. Faz então, por isso, eu escutei isso num curso que eu fiz e tal. E por isso que a gente se preocupa muito na Itapuca de fazer uma coisa de primeira. Verdade. Independente da qualidade da obra. Capa bem feita, com laminação fosca, papel poli, projeto gráfico de primeira. Diagramação de aquela diagramação nota 10. Conservadora, evitar certos amadorismos. Aí outro dia eu peguei um livro desse em torno de crimes que tinha umas gotas de sangue na página. Então, assim, fugir um pouco dessa coisa para tentar ficar num nível equivalente gráfico, editorial. Até porque quando chega o leitor, o cliente, e olha, para quem está acostumado, já vê a diferença da qualidade, né? Eu fico muito orgulhoso quando os leitores me dizem: seu livro nos Estados Unidos vende $1 milhão. Você tinha que sair. Teve um dia, eu adoro essa, me ligou uma senhora chamada Selma, e ela leu O Natal de Ômega, meu 7º livro, e ela falou assim: seu Celso, Spielberg tinha que filmar seu livro. Mas seus livros... Talvez, não só falando de mim, assim, de muitos autores aqui, se nós tivéssemos lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez eu estaria aqui cheio de dinheiro conversando com você hoje. Sim. E com milhões de leitores. Não, acredito. Mas faz parte. Talvez um dia aconteça, porque aquilo que eu te falei é uma escada lenta, que eu comecei aos 50, mas eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu acho que o importante é você estar feliz e estar subindo o degrau. Com certeza. Em algum momento eu vou estar no degrau A ou B. E eu acho assim, sabe, Celso, uma editora como a Itapuca, é mais conservadora e tudo, ela não só faz livros, ela realiza sonhos. Exatamente. A editora, ela tem esse caráter de propiciar ao novo autor realizar um sonho. Que essa é a maior realização. A maior realização não é vender, não é receber críticas, é você olhar com o seu trabalho concluído, aquele trabalho que você imaginou por anos. Às vezes engavetado. O livro que eu terminei agora, que vai sair em junho, é um livro muito difícil, chamado Antes da Quarta Guerra. É uma distopia passada na Europa em 2080, 50 anos depois de uma guerra nuclear, a Terceira Guerra. É um livro muito difícil que eu imaginei por anos e por anos e por anos. Estudei, fiquei um ano escrevendo. Então a realização, você concluir isso, isso é o mais importante. Quem falava isso era Virginia Woolf, a grande, que ela falava: ser lido algo como ser lido é um prazer a mais. A grande realização é ter escrito a obra. Escrito, né? Ela falava algo assim. Alguma coisa assim, vai me fugir, vai me escapar, mas era alguma coisa assim. E eu acho interessante o seguinte: você faz... Porque seus livros são detalhes, muitas vezes mistura uma parte histórica também ali, né? E
para essas partes históricas e tudo mais, você faz essa pesquisa? Você tem, assim, uma curiosidade mesmo para mim, para quem está nos assistindo. Você faz pesquisa e em relação à questão criativa, você tem algum ritual? Você tem alguma coisa diferente? Ótima pergunta de novo. Eu dou muita importância a duas coisas. Eu observo muito, por exemplo, você pega um livro do Sidney Sheldon, Sim. da década de 90, Sim. e o livro do Sidney Sheldon recente, você jura que não é o mesmo autor. É verdade. O autor, ele tem um amadurecimento, claro. O Ken Follett, que é um dos autores que eu mais amo no mundo. Eu também você gosto pega um livro dele de 30 anos, ele fez 50 anos de carreira agora. Ele lançou o Buraco da Agulha. Ninguém me toca nos meus livros dele. Ele lançou o Buraco da Agulha há 50 anos, que é o livro, um dos maiores da minha vida, por exemplo. Então, há um amadurecimento. E eu mesmo olho para o meu primeiro livro, que não tem tanto tempo, e eu acho, meu Deus, podia ter escrito aquele diálogo melhor. Eu julgo muitos autores, inclusive, pelos diálogos. Verdade. A forma de construir os diálogos. É verdade. Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu dou muita importância a duas coisas. Técnica de escrita. Certo. Como terminar um capítulo, como introduzir uma coisa, aquele negócio do cliffhanger, o plot twist, em que momento o livro vai dar virada. Com certeza. Que são clichês e chavões, mas que o leitor está esperando aquilo. Você quando não tem, o eleitor percebe. Principalmente o livro policial, o livro em torno de um crime, de um mistério. O leitor espera de você um determinado roteiro. Aquele negócio que o mocinho no início não quer, é o Luke Skywalker que está no planeta, aí alguém vem resgatá-lo para ele entrar numa batalha épica, tem aquele mentor, tem sempre um Obi-Wan Kenobi da vida. Um guru. Um guru. Então, existe lá que a gente nem sempre segue todas aquelas coisas. Meu livro não precisa ter um guru. Mas você pode ir muito diferente daquilo? Pode, mas você vai dar mais trabalho conquistar o leitor. Sim. E aí a segunda coisa, pesquisa. Como leitor, e eu sou exigente como leitor, se eu pego um livro que a pesquisa está muito mal feita, geralmente eu largo. É o único tipo de livro que eu largo. Eu não suporto. É verdade. A pesquisa é muito importante. Também acho. E eu tenho orgulho, eu tenho na minha casa, eu tenho uma quantidade de livros muito grande, que eu não vou nem falar aqui, mas eu tenho uma parte inteira de livros que são meus livros como escritor. Então, por exemplo, aquele livro Titãs da História, que tem um capítulo Gengis Khan, no outro é Catarina a Grande, no outro é Ivan o Terrível, no outro é sei lá quem. Então, aqueles livros que você usa como escritor. Então, esse livro, por exemplo, ele se relaciona a determinadas coisas no passado. Quantas consultas eu fui fazer, e quanto mais eu pesquiso, mais eu sou amante da pesquisa. Eu levei 1 ano pesquisando, 1 ano, para escrever O Segredo de Constantinopla. É o que eu mais gosto, sou fã. Eu li, Patrícia, eu tenho orgulho de falar, tudo que existe em português e inglês sobre Constantinopla. Só não consegui ler grego, porque não dá. Então, assim, eu acho que o autor... Existem tramas nota 10 e tramas nota 6. Mas se o autor usa técnicas de escrita e faz uma boa pesquisa, ele vai estar sempre elogiado. Sim. Eu concordo. Entendeu? Acho que é bem por aí, porque eu já escutei, já vi autores falando que não fazem. Eu tenho 16 livros, é impossível eu achar que os 16 estão no mesmo nível de trama. Sim. Tem a trama que você é mais criativo, é mais feliz, talvez. Vai por um caminho, vai por outro. Né? Eu busco que todos sejam bem escritos, com uma pesquisa impecável e apoiados em técnicas que o leitor não consiga largar o livro. É verdade. Eu me sinto realizado quando uma pessoa fala: Celso, peguei seu livro e consegui largar ali em 2 dias. Eu falo: beleza. É isso. Esse é o objetivo. Entendeu?
Eu já escrevi 2 livros e ainda vou escrever um terceiro em torno da Segunda Guerra. Eu tenho 70 livros sobre a Segunda Guerra, Ricardo. Eu adoro esse tema, eu gosto muito. Então eu tenho livro dessa grossura, que cronologicamente. Então eu vou abrir. E outra coisa, eu escrevi um livro passado no Brasil em 1870. Eu fui pesquisar o que as mulheres comiam, o que elas mexiam. Vai nos detalhes. Como é que era o banheiro? Porque senão o seu livro fica mal escrito. É verdade. Não, e os detalhes, você faz a pessoa viajar e entrar naquele cenário. Claro. Entrar naquela história, né? E principalmente quando você vai para o romance histórico. Se você escorrega, os professores de história te massacram. Não, aí a pessoa já repara. Olha, Patrícia, um dos desafios hoje, e lembrando lá da sua segunda pergunta, o Brasil, ele tinha, antes da pandemia, coisa de 1.800 livrarias. Depois da pandemia, saiu o número oficial de 1.200, que eu, Celso, acredito que não tem. Eu acredito que nós, infelizmente, temos menos de 1.000 livrarias. Eu acho também. As livrarias, Patrícia, ficam muito abarrotadas, que são menos livrarias, e as editoras grandes, principalmente, empurram o seu catálogo, tipo aquilo, você quer o Harry Potter, você tem que levar o resto. Então fica mais difícil do que era antes para as editoras médias e pequenas conseguirem. Eu chego lá com 200 livros e o livreiro geralmente fala, cara, os livros são muito bons, mas escolhe 5 aí, deixa. Então é difícil. A gente se defende realmente com o comércio online. Verdade. Nós temos hoje livros físicos à venda nas plataformas. Sim. Nós temos e-books à venda no mundo inteiro. Sim. Esse livro eu vendo e-book para o Japão, para o Equador. Tem gente que lê em português, alguém no Japão lê em português, mas compra. Então, e a gente entrega no Brasil inteiro. Nós chamamos a nossa loja www.editoraitapuca.com.br. Além de Amazon e Mercado Livre, estante virtual, e os livros estão. Então esse é realmente um pouco o mundo de hoje, e nós adoramos esses eventos que eu chamo de presenciais. O autor aqui conversando com os leitores. Porque eu sempre digo e repito que as livrarias são importantes, as bibliotecas são importantes, mas nada conquista o leitor que não lê quanto o evento presencial. É aquela criança que vai, às vezes, à feira da praça. E aí tem contato direto com o autor. E aí conversa com o autor, vê o livro, ganha o pai compra, vê o autógrafo. Isso. Aí a criança vai para casa, diferente do livro que ela ganhou, que ela joga lá. Com certeza. Ela lê, gosta, no outro ano volta. Eu tenho histórias e história para uma outra ocasião de leitores que não liam e voltaram para comprar outro. Por conta dessa proximidade, essa empatia e esse envolvimento. Isso aí me dá uma alegria, não só como o autor, mas como aquele militante que eu te falei de aumentar a leitura. Então, somos dois. Então, eu sou muito, eu participo desde a feirinha de bairro à Bienal. Verdade. Sou prova viva disso. Você é uma testemunha disso. Sou a testemunha. Que me chamam, essa semana me chamaram para um evento que eu participei e me falaram, você vai ganhar um cachê. Eu falei, nem precisa. Não, mas nós vamos pagar um cachê, nós vamos pagar todo mundo. Eu falei, então tá bom. Tá bom, também não... Não, não vamos recusar. Mas assim, eu falei, não precisa não. Não, mas eu vou te pagar um cachê. Eu falei, então tá bom. Mas é assim, é comigo mesmo. E colégio, eu vou ao colégio, falo com as crianças. Então, eu acho que é por aí. O que mais? E agora, a gente fica com a palavra para deixar um recadinho para você, nosso querido, experiente, excelente escritor, também gosto muito, e da editora Itapuca. Deixa aí um recadinho para o pessoal que está começando. Olha, eu sempre digo o seguinte, isso não só em literatura, mas na música, na pintura. Quantos cantores espetaculares estão por aí, a gente não sabe. Quantos jogadores, quantos Neymares estão por aí.
Quantos Rafael Montes estão por aí? Então, é o que eu digo, tem um texto, não deixa na gaveta, como eu fazia, como outros faziam. Leva para alguém para publicar, leva para alguém para ler, um leitor crítico chamado, porque talvez a pessoa tenha uma coisa. A gente lançou um livro de um autor agora recentemente, um autor de Niterói, chamado Anderson. O livro dele é livro para ganhar jabuti. E é aquele livro que ele estava na gaveta há 20 anos. Eu falei, cara, isso é um pecado. E ele está por aí, em algum lugar. Assim, a gente não trouxe muitos aqui hoje. Mas, então eu digo aos autores, fala com a Itapuca, fala com outras editoras. Hoje em dia existem ferramentas, tecnologia e recursos que permitem que uma tiragem menor não seja tão cara. Não é barato como a gente falou nos Estados Unidos. Mas não é tão caro. Dá para fazer tiragem de 100, de 50, de 200. Então não há motivo para um autor hoje ficar com o livro na gaveta. Essa é a mensagem que eu passo.